processo de formação de lente, né? Que ele acontece aí na nossa vida ao longo, né, de toda a nossa trajetória, mas que ele tem principalmente aí 3 marcos importantes, tá? 3 momentos importantes do desenvolvimento humano em que a gente constrói aí essas lentes de uma forma muito bem construída, tá? E essas lentes, gente, são as coisas que a gente vai vivendo e a forma como a gente se comporta ali em um momento específico diante de uma situação. Então ali a gente começa a enxergar o mundo a partir daquela experiência. E aquela experiência que a gente vive, ela cria uma lente na gente a partir da qual a gente vê não só aquela situação, mas tudo que a gente vive dali em diante, tá? E esse processo é muito interessante, gente. Por quê? Porque quando a gente coloca uma lente, a gente vai enxergar toda a nossa vida e todas as pessoas através daquela lente. Olha que louco, tá? E o mais interessante que eu queria trazer aqui para vocês é a capacidade que a gente tem de encontrar os momentos que nós colocamos as nossas lentes. Então aqui a gente identifica essas lentes, mas o mais legal é que a gente consegue trocar essas lentes, tá? Todo paciente meu sabe disso, a gente faz um processo para ajudar nessa troca de lentes para que ele possa enxergar a vida de uma outra forma, tá? A partir desse processo que a autocura é viabilizada, certo? Porque é o que eu sempre digo, né? Se a mente pode adoecer, a mente pode curar. Então, se a gente fizer alguns ajustes na nossa consciência, na nossa mente, se a gente conseguir trocar essas lentes, mudar a nossa percepção, a gente vai conseguir fazer com que o nosso corpo responda de uma forma diferente. E esse que é o caminho da autocura, ok? Então, se a gente quiser trilhar esse caminho de autocura, se a gente quiser ficar livre aí de tantos medicamentos, né, que a gente pode estar tomando, que está incomodando de alguma forma, esse é o caminho, tá? Autoconhecimento. E eu trago aqui para vocês a farmacoterapia, né, que é esse formato de atendimento que a gente olha para as medicações e descobre aí através delas em que momento, em que situação a gente pode estar aí ajudando o paciente a sua autocura. Então, gente, voltando aqui à história das lentes, o que eu queria trazer para vocês? Que as lentes, elas são, na verdade, experiências, tá? Elas são formadas a partir de experiências. E essas experiências, nessas experiências, a gente define algumas coisas, tá? Por quê? Quando a gente vivencia uma situação, uma experiência, um trauma, um momento impactante, uma situação difícil, a gente vai enxergar ela de uma forma. E o mais interessante que eu queria trazer para vocês é que as principais lentes, elas são construídas por nós na nossa infância, que é ali onde a gente não sabe nada e tá aprendendo tudo. E aí a gente vivencia situações, né? E quando a gente vive essas situações ali, quando criança, a gente entende algumas coisas daquelas situações, a gente cria essas lentes e a gente passa a vida inteira vendo a vida através dessas lentes.